Queridos, nós vamos ler nessa manhã um versículo que se repete 5 vezes ao longo da Bíblia. Se ele se repete 5 vezes, será que ele tem importância? Amém. Com certeza. Ele está lá no Velho Testamento, ele está no Novo Testamento, e nós vamos ler ele em Efésios 6. Efésios 6, versículos de 1 a 3. Mas ele repete em Êxodo, Deuteronômio. No Novo Testamento ele se repete também, se não me engano, no Evangelho de Mateus. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos no dia de hoje. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai querido e amado. Ao abrirmos o nosso coração agora para ouvir a tua palavra, joga por terra, Pai, as nossas resistências, as nossas durezas, Pai. Joga por terra, Pai, tudo aquilo que está dentro de nós, que vai contra a verdade da Tua Palavra, que a Tua Palavra flua com liberdade em cada coração, e que essa palavra não seja apenas uma palavra, mas que ela provoque um novo movimento na vida de cada um de nós. Pela fé, nós te agradecemos pela obra completa e perfeita que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Então nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana aqui no Catete mesmo, queridos, eu vi um pai carregando o seu filho no baby bag, não é? E aquele pai carregava o filho de frente. Então a criança ia, né? Feito aquele boneco lá do posto Ipiranga. A criança e eu sorri para o pai e disse: parabéns, você está mostrando o mundo para o teu filho. Não sei se você já reparou, agora de manhã eu vi uma mãe carregando o filho, a mãe bota o filho para dentro e o pai bota o filho para fora. E tem tudo a ver, queridos, não é? Tem tudo a ver, porque a mãe, ela acolhe. A mãe, ela nutre, a mãe, ela sustenta, a mãe, ela alimenta, a mãe, ela protege. A mãe, dizem que a nossa mãe é a grande responsável pela autoimagem que a gente tem de nós mesmos, né? Como eu me vejo, é muito tempo da minha mãe, porque é muito a mãe para mim, eu para minha mãe. Então a mãe é tudo de ordem interna. Já o pai é tudo de ordem externa. É o pai que nos leva para a vida, é o pai que nos leva para trabalhar, para estudar, é o pai que nos empurra a ir para a vida. Como alguém disse, o que você aprendeu com teu pai? Alguém aqui disse para mim, aprendeu a ir sempre para frente. Então isso é o papel do pai. Amém, queridos? Amém. E é engraçado, uma vez eu dei esse exemplo aqui para você, né? A mãe, quando ensina a um filho, ela ensina junto, ela ensina fazendo. O pai não tem essa mesma paciência. O pai diz para o filho assim: vai fazendo aí, vai fazendo aí, depois o pai te ajuda. Já a mãe não, a mãe... Por exemplo, querido, a mãe vai ensinar o filho a andar de bicicleta, já dei esse exemplo aqui, a mãe vai junto com ele, leva band-aid, leva capacete, leva tudo que é coisa, e vai com o garoto, ela quase que monta em cima da bicicleta, para ensinar o garoto a andar de bicicleta. Já o pai, o que ele faz? Pega o menino, leva aí, garoto, vambora, vambora. Vambora. Aí o pai chega lá na pracinha, chega lá no palácio do
do catete, o pai senta no banco, abre o jornal e diz para o filho, vai! Mas pai, eu não sei andar. Vai! É engraçado, a mãe ensina fazendo, o pai ensina não fazendo, mandando o garoto se virar, mandando o garoto fazer sozinho. Amém, queridos? Não é? Então, é interessante. E aí, falando de pai, falando de mãe, que pai e mãe estão sempre ensinando, estão sempre falando, esse é o nosso papel mesmo, mas essa palavra que eu acabei de ler para vocês, fala que do nosso relacionamento com os pais, e aqui é pais, no caso pai e mãe, depende do nosso relacionamento também com Deus e depende de tudo que vai fluir na nossa vida. Amém. Você reparou aí? Honra teu pai e tua mãe, obedece, para que tudo corra bem na tua vida. Tudo, é tudo, minha gente. Amém? Amém. Então, essa palavra que nós acabamos de ler, ela diz que do nosso relacionamento com pai e mãe, depende tudo que vai fluir em toda a nossa vida. Amém. Do nosso relacionamento, do relacionamento que um filho tem com pai e mãe, depende se tudo na vida dele vai correr para o bem ou para o mal. Amém. Amém? Amém. Vamos entender a palavra de Deus, querido. Do meu relacionamento com meu pai e minha mãe, meu pai já morreu, não tem problema, você tem a memória do teu pai. Amém. Esse relacionamento que eu tenho com a memória do meu pai, depende o que é que vai acontecer na minha vida. Se tudo vai correr bem, se a minha vida vai fluir, se a minha vida vai para frente, ou se a minha vida vai travar, ou se a minha vida vai paralisar. Amém, queridos? Amém. Então a gente já entende aqui que estar bem com Deus é estar bem com os pais. Amém. E estar bem com os pais é estar bem com Deus. Amém. É estar bem para as possibilidades que a vida vai trazer para mim. Amém. Amém, querido? É estar disponível para que tudo na minha vida corra bem. Ou se não tiver isso, pode correr mal. Amém? Amém. Então, só introduzindo aqui, querido, quando eu estou bem com meus pais, estou aberto para todas as possibilidades que a vida vai trazer. Amém. A recíproca também é verdadeira. Quando eu estou mal com meus pais, eu não estou bem com Deus. E aí a minha vida pode travar, pode paralisar, pode cristalizar. Amém? Amém. Então, só introduzindo o assunto, uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Como é que está hoje o teu relacionamento com Deus? Vamos começar de cima. Como é que está hoje o teu relacionamento com Deus? Como é que está hoje o teu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Eu volto a dizendo. Mas já morreu. Não tem nada, problema nenhum. Porque a memória do pai e da mãe não sai de dentro da gente. Pai não morre. Mãe não morre. Amém. Eles só vão na frente. Amém, querido? Amém. Porque olha só, querido, como é que está meu relacionamento hoje com minha mãe, com meu pai? Como é que está meu relacionamento com Deus? Porque um depende do outro, o outro depende de um. E disso depende se na minha vida tudo vai correr bem, como diz a palavra, ou se na minha vida as coisas vão correr mal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Amém. Tudo que Deus quer é que você tenha vida. Amém. E que você tenha vida em abundância. Amém.
Tudo que Deus quer é que tudo corra bem na tua vida. Tudo que Deus quer é que você tenha uma longa vida. Amém? Mas quem dá as regras, queridos? Deus. Às vezes você vai na casa do teu pai ou da tua mãe, se você não mora com eles, mas você vai lá, eles têm lá as manias deles, não tem? Eles têm as regras deles lá. Para você entrar na casa, tem que tirar o sapato lá na porta. Aí você briga, reclama, para que tirar sapato? É regra. Todo pai, toda casa tem regra, querido. Amém? Estou partindo aqui da terra, minha gente. Todo pai, toda mãe, toda família. Qualquer um entra na tua casa e vai lá na geladeira e toma a tua Coca-Cola? Pera lá. Qualquer um entra lá na tua sala, desliga o teu futebol e bota uma novela para ver? Não, tem regras, não tem? Quem é que aqui tem uma casa que tem regras? Só 2 ou 3, o resto é bagunça mesmo. Então presta atenção, queridos. Tudo que Deus, primeira coisa, não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, Deus tem para você vida. Deus tem para você saída. Deus tem para você possibilidades que você não está enxergando. Deus tem para você oportunidades que não estão passando pela tua cabeça. Agora, quem dá as regras é Deus. Não sou eu. Amém? Aí ele diz assim: filhos, obedeçam, presta atenção, obedeçam a seus pais no Senhor. Presta atenção, querido, que existe um vínculo entre o nosso relacionamento com os nossos pais biológicos e o nosso Pai que está nos céus. É uma coisa só, querido. Existe um vínculo. Se obedeça a seus pais no Senhor. Então, quando eu obedeço ao meu pai e à minha mãe, eu estou obedecendo a Deus. De uma certa forma, quando eu obedeço a Deus, certamente eu também estou obedecendo a meu pai e minha mãe. Isso acontecia muito, não atualmente, mas no passado, quantas vezes as pessoas vinham fazer gabinete para casar. E é uma pergunta que não faltava nunca. O que a tua mãe acha dele? Ah, minha mãe adora ele. Ele é um filho, não sei o quê. O que a tua mãe, principalmente mãe, né? O que a tua mãe acha dela? Minha mãe não suporta ela. Queridos, eu tinha total coragem para dizer: desculpe, eu não vou fazer o casamento de vocês. Porque a Bíblia diz que pai e mãe é autoridade. E se a tua mãe desaprova esse casamento, tem algo que ela está vendo que eu não sei. Sabe que mãe tem terceiro olho, não tem? Se teu pai está desconfiado e diz: olha, minha filha, eu não confio nesse homem. Eu sei que você gosta dele. Então, queridos, isso muitas vezes era um mal-estar, um constrangimento muito desagradável, quando eu chegava para um casal e dizia: eu não vou fazer o casamento. Lembra o falecido Jô Soares? Num caso. Era um personagem que ele tinha, né? Que ele fazia um padre. Ele dizia: num caso. Né? Então, era um constrangimento muito grande, queridos. Porque como é que eu vou casar um rapaz e uma moça que a mãe disse que se ela casar, nem ao casamento vai? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Por quê, querido? A nossa relação com o nosso pai e a nossa mãe está vinculada ao nosso relacionamento com Deus. Amém. Quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com meu pai e minha mãe. Quando eu estou bem com meu pai e com minha mãe, eu estou bem com Deus. Amém? Amém. Quando você não está bem com um, você não está bem com o outro. Eu sei que é chato ouvir essa palavra, mas da minha relação com meus pais, depende, ou com a memória dos meus pais, depende a minha relação com Deus Pai. Amém? Então aqui, querido, só para dar uma... Se eu tenho hoje ferida com meu pai,
Se eu tenho ferida com a minha mãe, porque acontece, não acontece, minha gente? Acontece. Acontece tanto da parte do pai, dos filhos, como acontece também da parte do pai. Se nós temos feridas nessa aí, a gente precisa de cura. A gente precisa de restauração. Amém. Porque as bênçãos de Deus, o fluir de Deus, o correto do bem na minha vida, depende de eu estar bem com meu pai e minha mãe e estar bem com Deus. Amém. Então, se existe alguma ferida, se existe algum machucado, se existe algum arranhão, se existe algum desconforto, o Espírito Santo já está falando com você. Amém. Essa semana tu vai dar conta disso. Amém. Essa semana você vai resolver isso. Essa semana você vai consertar isso. Amém. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver contente. Mas às vezes Ele não pode abençoar porque você guarda coisas no teu coração, contra teu pai, contra tua mãe. E quando você está contra teu pai e tua mãe, você está contra Deus. E quando você está contra Deus, está contra pai e mãe. Amém, querido? Então aqui Paulo está indicando, olha só, querido, o meu relacionamento com Deus depende do meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Ou com a memória do meu pai e da minha mãe. Amém, querido? Então às vezes a gente também precisa tratar a memória que eu tenho. Amém? A memória que eu tenho do meu pai, a memória que eu tenho da minha mãe. Amém? Ele está introduzindo. Primeiro, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Segundo, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Alguns autores que dizem que a palavra que foi traduzida por primeiro também poderia ser traduzida por principal. Olha só que força que dá. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o principal mandamento com promessa. Amém? Queridos, quando Deus fala, Deus pede. Então, independente de quem foi nosso pai, nossa mãe, do que eles fizeram, a palavra que Deus nos pede é para a gente honrar. Honrar, querido, é respeitar. Amém. Honrar é respeitar. E essa é uma escolha que a gente tem que fazer independente do que os nossos pais foram ou são. Amém. Teu pai pode ter sido o pior das pessoas. Tua mãe pode ter sido uma mulher dura. Independente do que ela foi, do que ela é, o que Deus nos pede é respeito. Honrar, querido, é respeitar. Amém? Amém. Às vezes nós, como filhos, temos problemas com as escolhas que nossos pais fizeram. Eu não concordo com isso porque meu pai escolheu errado, meu pai escolheu aquilo. Meu irmão, teu pai e tua mãe eram um ser humano. Amém. Antes de você nascer, ele era um homem. Antes de você nascer, ela era uma mulher. O homem e uma mulher são falhos, queridos? Tem defeitos? Então por que essa rigidez na cobrança do teu pai, da tua mãe? Amém, querido? Amém. E aqui uma coisa, querido, se eu tenho problema com as escolhas que meu pai, eu não me conformo porque meu pai escolheu isso, escolheu ir embora, escolheu outra família. Eu não aceito isso, eu não concordo isso. Quando eu não aceito as escolhas e deixo de respeitar as escolhas dos nossos pais, eu tiro o meu direito de fazer as minhas escolhas. É misericórdia mesmo. Amém? Se você não respeita a escolha que teu pai e tua mãe, tudo que teu pai e tua mãe fizeram, foi bom? Não. Foi? Beleza. Mas quem é que diz, tem muita coisa que meu pai fez que eu acho que foi uma burrada que ele fez. Você tem direito, meu irmão, de avaliar, mas mesmo assim,
Você tem que respeitar. Amém. Quem tem um pai ou uma mãe que de repente enche a cara, usa drogas, não concordo com o que meu pai faz, mas eu respeito ele. Uma vez um irmão da nossa igreja ligou para mim pelo telefone. O meu pai está aqui tarde da noite brigando por mim. Está um banzé aqui dentro de casa porque ele quer que eu desça para comprar cigarro. E eu digo para ele que cigarro não é de Deus, que cigarro é do demônio, que cigarro não sei o que lá. Eu digo, meu irmão, sossega o teu facho e desce e vai comprar o cigarro para o teu pai. Respeito, minha gente. Quantas vezes eu já fui no jornaleiro ali no 80, de cara para a igreja, no 80, comprar cigarro. Aí os irmãos, pastor, comprando cigarro, eu tenho sogra. Vou brigar com a velha? Não. Aí eu levo cigarro para ela. Ela, você é muito bom, você é de Deus, você é maravilhoso, muito obrigado. Está entendendo, querido? Tem hora que a gente não tem que brigar, querido, com pai e mãe. A gente só tem que aceitar. Amém. Quem tem um pai e uma mãe que às vezes é chato? Eu. Ninguém. Tem alguém que disse eu? Tenha paciência. Amém. Respeita ele. Amém? Amém. Porque eu volto a dizer, querido, quando eu não respeito as escolhas que meu pai e minha mãe, meu pai escolheu beber. Por exemplo, meu pai, falece meu pai, uma coisa que ele fazia, ele comia demais. Eu tinha um pai, querido, gordo, que dava para ser Raimundo. Era uma escolha dele, querido. Eu, como já estudante de medicina, pai, não come assim, pai, não sei. Mas depois, querido, deixei. Deixa o velho comer o que quiser. Aí já estava diabético, já estava hipertenso, já estava não sei o quê. Aí vinha minha mãe, ah lá, teu pai está comendo doce. Eu digo, a senhora já falou com ele? Já. E o que ele fez? Continua a comer. A gente às vezes quer resolver as coisas na força, querido, na marra, na briga. Amém, querido? Olha só, quando você não respeita as escolhas que teus pais fizeram, você se tira de você o direito de também fazer as suas escolhas. Amém? Amém? Então presta atenção, querido, de obedecer, de honrar pai e mãe, de respeitar os pais, depende de tudo que vem depois. Depende se na minha vida tudo vai correr bem ou se tudo vai correr mal. Eu só estou botando o negativo porque o positivo está aí. Não estou inventando nada, minha gente. Está aí na Bíblia. Que se você obedecer teu pai, que você honrar teu pai e tua mãe, tudo vai lhe correr bem. Amém. Mas é só que a recíproca também é verdadeira. Se eu não obedeço meu pai e minha mãe, se eu não honro, se eu não respeito, tudo vai mal. É óbvio. Olha só isso, querido. Dá para você entender a vida de uma porção de gente que está perto de você, que você conhece. Por que as coisas às vezes travam, param, paralisam, não vai para frente, não dá certo em lugar nenhum, vai de um emprego para outro emprego? Por quê? Tem ali coisas que não estão sendo olhadas, que não estão sendo vistas. Amém? Amém. Então, queridos, aquilo que Deus nos pede como filhos, né? Quantos acham que obedecer aos pais é difícil? As regras que eles impõem.
para a nossa vida, ou para casa, ou para a família. Obedecer, né? Aquilo que Deus nos pede, obedecer, honrar, respeitar pai e mãe, né? Respeitar. Tem uma promessa. Amém. Tem um objetivo. Amém. Tem uma finalidade. Amém. Tem um prêmio. Amém. Tem uma recompensa. Amém. Tem uma intenção positiva. Deus não nos pede uma coisa que parece difícil, respeitar pai e mãe, respeitar tudo que Ele escolheu, tudo que Ele fez com a minha mãe, tudo que Ele fez com o meu pai, respeitar, honrar esse homem, honrar essa mulher. Tem uma recompensa quando a gente faz isso. Diz a palavra aqui, porque para que tudo corra bem com você. Fala para o teu irmão, meu irmão, tudo que Deus quer que a tua vida dê certo, tudo que Deus quer que você ganhe dinheiro, tudo que você quer, Deus quer que você seja feliz, tudo que Deus quer que você tenha uma vida longa. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Ele acrescenta, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E há estudos, queridos, né? Você sabe que hoje, grande parte da juventude morre cedo. Grande parte, já existem estudos. Exatamente. E se você olhar, a grande maioria são filhos sem pais. Já foi feito trabalho com pessoas com dependência química. A grande maioria tem problema com o pai. Porque pai é que põe limite, querido. Tirou o pai, não tem limite. Estão morrendo mais jovens do que velhos. Exatamente, os velhos estão ficando aí. Perguntei para o irmão nosso, disse que tua mãe ainda está viva? Está com 104 anos. E ainda manda na família toda. Amém? Então, queridos, essa terra tem a longa vida sobre a terra, é a terra que a gente anda aqui, minha gente, é a terra dos viventes, não é a terra no céu, não. É por isso que tem alguns que traduzem, né? Que tudo corra bem, que você tenha uma vida longa, que você tenha uma vida próspera, que você tenha uma vida feliz. Amém? Então presta atenção nisso, para que tudo corra bem na minha vida, o meu bem-estar, a minha prosperidade, o meu fluxo de tudo acontecer, o meu receber de Deus, depende do meu relacionamento com o meu pai e minha mãe. Amém. Talvez você nunca tenha ouvido isso que eu vou falar hoje. Do teu relacionamento com pai e mãe depende a tua prosperidade. Você já ouviu isso? Não. Algumas pessoas disseram que já ouviram. Porque do meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, depende a minha prosperidade. Se eu não tenho um bom relacionamento com meu pai, quando eu brigo com meu pai, eu não respeito, eu não aceito, eu não concordo, eu excluo ele da minha vida. Ele não existe na minha vida. Vai olhar a vida financeira dessa pessoa, querido. Vai olhar a prosperidade dessa pessoa. Então, a minha prosperidade, quem aqui quer ganhar dinheiro? Amém. Então prega para teu irmão, meu irmão, então se conserta com teu pai, com tua mãe, que o dinheiro vai chegar. Queridos, para mim, que sou velho, macaco de Bíblia, isso para mim foi assim, caramba, a prosperidade depende do nosso relacionamento com pai e mãe. E com Deus, porque você está bem com pai e mãe, você está bem com Deus. Você está bem com Deus, está bem com pai e mãe. É um vínculo, minha gente. Obedeça ao Senhor, seja obediente aos seus pais no Senhor. Amém.
Ou seja, quando você é obediente ao Pai, é obediente a Deus. Quando é obediente a Deus, é obediente ao Pai. Amém. Do céu. Amém, queridos? Amém. Então, do relacionamento, do nosso relacionamento com pai e mãe, depende a prosperidade. E muitas rupturas nesse relacionamento de pai e mãe, como eu falei agora mesmo, feridas que acontecem, elas provocam ruptura em várias áreas da nossa vida, já que você não vive bem com teu pai e tua mãe, então isso vai quebrando uma... É dominó, minha gente. Vai indo para outras áreas da sua vida, que vão impedir que tudo corra bem na tua vida, vão impedir que você viva a vida abundante. E presta atenção, querido, onde é que está a raiz? Lá no relacionamento com pai e mãe. Uma coisa tão simples e talvez tão rejeitada. Talvez tenha alguém sentado aí olhando para minha cara dizendo, não tem nada a ver. Tem um bom relacionamento com a minha mãe, está repreendido em nome de Jesus. Já vou terminar mesmo. Obrigado pela misericórdia, meu irmão. Olha só, querido. Lembra que domingo passado, quem estava aqui domingo passado? A gente falou que quando você fala mal de alguém, o maior mal que você faz é a quem? A você mesmo. Quando você fala mal de alguém, você se altera. A tua pressão sobe, o coração dispara, dá um bolo na garganta, você tem taquicardia. Por quê? Você está falando mal de alguém. Só que quando você fala mal de alguém, e com raiva, e com ódio, com mágoa, a fisiologia responde, os hormônios entram em operação, e você passa mal. Amém? Amém. Eu tinha um colega de turma que no dia que o Brasil ganhou a Copa contra a Itália, 1970, não sei, ele era italiano, e quando o Brasil deu 4-1 na Itália, ele pô! Morreu. Tem gente que morre pro futebol, né, minha gente? Então, querido, domingo passado eu estava falando, quando você fala mal, você faz mal. Quando você fala bem, o maior bem que você faz é a você mesmo. Vamos falar um pouquinho. Olha para a pessoa que está perto de você, só uma que você ama. Só se você ama essa pessoa. Faz um elogio para ela. Faz um elogio para esse homem aí. Veja só, querido, o clima muda. Quando você fala bem, você faz bem. Amém. A pessoa que está ouvindo e faz bem a você. Amém. Como é que você fica no final de um dia que você fez tudo o que você queria fazer? Puxa, caramba, eu fiz tudo. Aí você fica, louvado seja eu. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E você fica bem, meu irmão. Agora, quando você termina um dia que tudo deu errado, que praga, que droga, maldito esse dia, tu fica horroroso, meu irmão. Amém? Então, queridos, isso foi o que a gente pregou domingo passado. Trazendo isso para essa palavra de hoje, quando eu obedeço às regras, eu obedeço ao meu pai, minha mãe, eu tenho um bom relacionamento, eu estou obedecendo a Deus. Amém. Quando eu mesmo, às vezes, sem concordar, sem aceitar as escolhas que meu pai e minha mãe fizeram, eu respeito as escolhas dele, não é? Eu também estou obedecendo a Deus, querido. Eu estou me botando num caminho em que tudo vai correr bem, em que tudo vai melhorar, em que tudo vai dar certo. Amém. E Deus nos dá aqui uma promessa. Às vezes, querido, obedecer pai e mãe é um desafio. É verdade. Honrar, respeitar um pai e uma mãe que às vezes te ofende,
que te desvaloriza, te bota para baixo. Quer ver, queridos? Aqui, ó. Vamos parar aqui um momentinho só. Quem é que te botava mais para baixo? Minha mãe. Teu pai? Teu pai ou tua mãe? Quem é que te botava para baixo? Mãe. Eu amava meu pai. E quem é que te botava para cima? Meu pai. Amém, querido? Amém. Chato falar dessas coisas, né? É verdade. Pra que eu vim à igreja hoje, hein? Mas isso aqui, querido, é para trazer vida. Aleluia. Porque a promessa que o Deus a quem você serve, que te ama, que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, que enviou o Espírito Santo, que estabeleceu a igreja de Jesus Cristo na terra, ele disse que se você aceitar o desafio de obedecer teu pai e tua mãe, viver bem, você não precisa concordar. A velha quer fumar? Que fume! É verdade. Mas eu não vou brigar com ela. Se o velho quer tomar cerveja, que tome! Mas eu não vou ficar brigando com ele. É a escolha dele. As consequências, quem vai colher? Ele. Então, quando eu aceito esse desafio de obedecer, de honrar, de respeitar, olha o que Deus promete para a gente, querido. Esse versículo se repete 5 vezes na Bíblia. Tudo vai correr bem com você. Você vai ter uma longa vida sobre a terra. Então, queridos, essa é uma palavra que para a gente ver se isso aqui é verdade. Quem acredita que isso aqui é verdade? Você acredita nessa? A gente tem que praticar, querido. Essa palavra é uma palavra que a gente tem que botar à prova. Trago um desafio para você. Semana passada eu trouxe um desafio que era você não falar mal de ninguém nessa semana. Quem é que conseguiu não falar mal de ninguém? A gente trouxe um desafio, não fala mal de ninguém. Queria trazer um desafio para você hoje. Se acerta com o teu pai, com a tua mãe. Olha, hoje, dia dos pais, excelente dia para ligar para ele, para passar um zap, para mandar um emoji, para fazer uma visita a ele. Querido, põe essa palavra à prova. Se acerta com o teu pai, se acerta com a tua mãe. Liga para a velha, conversa com a velha, conversa sobre novela, conversa sobre o que ela quiser conversar, porque às vezes tem uma dificuldade, né? A gente é muito santo, a gente é muito espiritual, a gente é muito de Deus, e ela é ímpia. Olha a dificuldade, querido. Já dei esse exemplo aqui para vocês, de uma pessoa que na casa teve uma festa, mas aí ela fez uma questão, ela botou os cristãos de um lado e os ímpios do outro. Misericórdia! Vai ser espiritual assim no céu, menina. Nós, às vezes, querido, com a nossa espiritualidade, atrapalhamos. Amém? Então, querido, se a gente aceitar esse desafio, aí é um desafio para a gente hoje, querido, fazer uns ajustes. Amém. Quando foi a última vez que você falou com a tua sogra? Quando foi a última vez que você falou com o teu pai, com o teu sogro? Que sogro também é pai. Morreu? E quando você lembra dele, como é que você lembra? Foi um homem bom? Sim. Está entendendo, querido? A gente pode pacificar memórias lembrando das coisas boas. Tem um irmão nosso que já esteve aqui na nossa igreja, não aqui lá no 80, que semana passada perdeu uma filha com 17 anos. Querido, perder uma filha com 17 anos não é para qualquer um. E a revolta tomou conta do coração dele e ia dizer: meu irmão, a
porque eu digo, olha, deixa isso para depois. Chora a perda da tua filha. Chora essa dor que você está vivendo. Depois, não haja, porque olha, uma dor ele já tem. Se ele bota em cima dessa dor uma revolta contra Deus, tudo pior. Então separa as coisas. Não é? Eu fui fazer um sepultamento, querido, do São João Batista, e na hora de fechar lá, terminar, tinha um lado da família já discutindo a herança. Você sabe que é assim, minha gente, é rápido. Já discutindo de um lado e o de lá de cá, não sei o que, de repente teve um lá que deu um grito. Chega! Meu pai ainda nem foi enterrado e vocês já estão discutindo com o que vai ficar isso, que vai ficar aquilo. Todo mundo calou a boca, inclusive eu. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Um clima horroroso, minha gente. Um clima horroroso. Então, queridos, olha aí, ó, um desafio para a gente para essa semana. Vamos acertar, ajustar relacionamento com o pai, com relacionamento com mãe. Deus tem prosperidade para você. Deus quer que teu negócio dê certo. Deus quer que você ganhe dinheiro. Deus quer que você seja feliz. Mas conserta o básico. O teu relacionamento com teu pai e tua mãe. Vou encerrar fazendo uma pergunta para você. Que era o título da mensagem, né? Uma pergunta para você, meu irmão. Quem é você? Deixa eu botar isso diferente. Quem é você sem os seus títulos, sem os seus cargos, sem o que você conquistou, sem o que você estudou, sem o marido que você é, sem os filhos que você teve, sem as vitórias que você teve, sem os fracassos que você teve? Quem é você? Quem é Roberto Leal? Sem as 4 especializações que ele tem, sem os diplomas que ele ganhou, sem as conquistas que ele teve, as filhas que teve, tudo que ele teve. Quem sou eu? Sem tudo que eu fiz na vida, sem quartel, sem diploma, sem medalha, quem sou eu? Sabe quem sou eu, minha gente? O filho do seu Urbano e da dona Esther. Se tira tudo que eu fiz depois, quem sou eu? Quem é você, Célia? A filha de quem? Antônia de Seu Salles. Aí, filha da dona Antônia de Seu Salles. Então veja só, querido, a gente volta lá para trás. Eu sei a minha faculdade, eu sei os meus diplomas, eu sei o dinheiro que eu já ganhei, o dinheiro que eu já perdi. Quem sou eu? O filho do seu Urbano da dona Esther. E ainda por cima o caçula. Nem primeiro eu fui. Então presta atenção, querido, que muita coisa começa com pai e mãe. Amém. Amém? Amém. O que veio depois, sim, eu tenho algum mérito. Eu conquistei, eu estudei, eu corri atrás, amém? Amém. Mas sem isso tudo que eu consegui, o que eu era? Ninguém, eu era eu. Eu era o filho da dona Esther de Seu Urbano. Amém? Amém. Deu para entender o que eu estou falando? Amém. No fundo, cada um aqui, querido, é o filho do pai e da mãe. Amém. Amém? Então, queridos, um desafio para nós essa semana, acertar algumas coisas. Por isso que eu falei que eu queria orar pelos pais. Porque ser pai, querido, ser mãe, não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje. Está muito pior. Então, para não roubar a benção, eu quero orar pelos pais, mas vou convidar que as mães também se coloquem de pé. Amém. Porque você também é uma educadora. Amém. Amém? Assim como o pai é um educador, uma mãe também é uma educadora. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, porque presta atenção, você que é pai,
você que é mãe, a sua função é educar. A sua função, às vezes, é confrontar, é bater de frente, é ensinar. A tua função é corrigir. E nem sempre isso é fácil, queridos. Porque às vezes nós criamos nossos filhos com muita liberdade. Se bobear, quem manda na gente hoje são eles. Então, se colocar no lugar de pai e mãe, é entender que pela frente vai ter confronto. Em algum momento vai dizer, meu filho, não vai por aí não. Mas pai, meu filho, não vá por aí, escuta a voz do teu pai. Minha filha, cuidado, esse rapaz não presta. Mas mamãe, ele tem dinheiro, ele tem apartamento. E a mãe, não vai, minha filha. E às vezes os filhos não escutam, minha gente. Amém? Então abaixa sua cabeça, querido. Eu vou orar primeiro por pais, tá? Seguir a hierarquia, de cima para baixo. Depois a gente olha pelos filhos, porque tem filho aqui ferido, tem filho aqui machucado. E a gente precisa orar para Deus nos ajudar a consertar isso, porque Deus está esperando algumas coisas acontecerem para que tudo corra bem na nossa vida. Amém? Pai querido e amado, eu quero te agradecer. Eu queria que você colocasse diante de Deus, você que é pai, você que é mãe, colocasse diante de Deus os seus filhos. Se você já tem netos, põe os netos também. Já tem bisneto? Põe bisneto também. Pai querido, nos ajude, Pai. A Tua palavra fala sobre nós educarmos os nossos filhos. E o instrumento que a gente usa para educar, para corrigir, para ensinar, é sempre a palavra, Pai. Não é com pancada, não é com chinelada, não é com briga, não é com violência, não é quebrando coisas. Não é assim que se educa. A gente educa com a palavra, confrontando, corrigindo, consertando. Então, Pai, nos ajuda a sermos pais no século atual. Pai, nos dias de hoje, dá-nos sabedoria, Pai, para educar os nossos filhos. Em alguns momentos vai ter um confronto, em alguns momentos vai ter uma contenda, mas que nós não abramos mão do nosso papel. A nossa função de pai e mãe é ensinar, é educar, é mostrar por onde ir, por onde não ir, o que fazer, o que não fazer. Essa é a nossa função. E isso, Pai, é vida para os nossos filhos. Então, Pai, nos ajuda a ser esses pais, essas mães que trazem vida, porque se eu não fizer isso, vai vir o contrário, Pai, e depois quem mais vai sofrer sou eu. Então, Pai, nos ajuda o meu irmão a ser um pai para os seus filhos, ajuda a minha irmã a ser uma mãe para os seus filhos. Nos ajuda, Pai, a fazer isso da melhor forma, para que a gente transmita para eles, Pai, não condenação, não acusação, não grito, não dedo na cara, mas que a gente transmita para eles vida, a gente transmita para eles graça, que eles depois no seu momento sozinho pensem e digam: minha mãe tem razão, meu pai tem razão. Amém? Faz de cada um de nós, Pai, um pai que transmita e uma mãe que transmita vida para seus filhos. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu queria orar
Pode bater palma, meu irmão. Quer bater palma, bate. A hora já passou, tá vendo? Eu não estava maluco, não. Queria orar para os filhos. Quem aqui é filho? Quem aqui não é filho? Todos nós somos filhos, queridos. E talvez alguns de nós, precisamos fazer algumas coisas para ficar bem com o pai e mãe, vivos ou mortos. Se a minha mãe, quem aqui tem mãe viva? Ah, graças a Deus, meu irmão. Quem tem pai vivo, né? Aproveita, meu irmão, porque eles têm validade. Aproveita, tira tudo que o velho tem de bom. Amém, querido? Então olha aqui, querido, talvez alguns de nós tenhamos dificuldade de relacionar com pai e mãe. Tem uma mãe mandona, tem um pai invasivo como o meu pai era um invasivo. Meu pai, ele se metia na minha vida e nem pedia licença. Graças a Deus essas coisas hoje estão acomodadas dentro de mim. Então, querido, você tem que consertar, pacificar o seu relacionamento com a sua mãe. Olha, o termo é bom. Pacifica o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe. Se é na memória, lembre os melhores momentos. Não fica lembrando os momentos de briga, de contenda. Então é um desafio, querido. Eu falei que é para você botar à prova. Nesta semana, queridos, o nosso desafio é colocar o nosso foco no relacionamento com o pai e com a mãe, vivo ou morto. Vou lembrar da minha mãe dando graças. Vou procurar minha mãe para me conversar com ela, consertar. Vou procurar meu pai, ainda mais hoje, dia dos pais. Vou ligar para ele. Tudo bem, pai? Nos ajuda, pai. É um desafio. Mas é um desafio que tem uma promessa, Senhor. Que tudo vai correr bem. Então essa é uma palavra, querido, que nós podemos colocar à prova. Eu vou essa semana colocar o meu foco no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a memória deles, com as coisas que eu falo. E você vai ver coisas, movimentos acontecerem na tua vida que você nunca viu antes. Porque você estará liberando possibilidades na sua vida que você nunca viu. Essa é uma promessa do Senhor para nós que cremos na sua palavra. Diga, pai, eu creio nessa palavra. Então, pai querido, eu oro aqui por cada um aqui. Cada um de nós aqui é um filho, pai. Nos ajude, pai, a ajustar isso. Nos ajude, pai, a experimentar isso. Nos ajude, talvez, pai, a tratar feridas que a gente tem guardado contra pai, contra mãe. Palavras que a gente está sempre sentindo e ressentindo. Nos ajuda a lidar com essas coisas. Que teu Espírito Santo trate as feridas não saradas do nosso coração, para que a gente viva um relacionamento melhor com pai e mãe, e que a gente veja tudo correr bem na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu volto a dizer, querido, essa é uma palavra que nos desafia a olhar para essa área da nossa vida, a tratar, a fazer algum movimento. E em consequência desse movimento, coisas vão acontecer. Amém? Amém? Então anima teu irmão, anima a tua irmã, diga, minha irmã, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém? Perdão pela hora, minha gente. Perdão pela hora. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, que ao voltarmos para casa, teu Santo Espírito continue falando conosco. E que essa palavra não fique numa palavra, mas que ela provoque movimento
e que esse movimento traga resultados diferentes. Que nessa semana o meu irmão, a minha irmã veja acontecer na sua vida coisas que talvez ele nunca tenha visto antes. E que ele se lembre que Deus é fiel, que Deus ouve as nossas orações e que Deus vê que aquilo que nós fazemos na terra provoca resposta no céu. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, que ele tenha uma semana debaixo da tua proteção. Eu abençoo ele no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.